Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia a reunião da Comissão de Cooperativismo. Os trabalhos são presididos pelo deputado Alan Ferreira. Vamos acompanhar. Bom dia. Bom dia a todos os presentes e o público que nos assiste pela TV Alessa. Vou ler um salmo aqui, Salmo 90, 12, que nos diz assim: invocando a proteção de Deus, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcançaremos o coração do sábio. E invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão e solicito à secretária que proceda à leitura do expediente, dispensando a leitura da ata da primeira reunião extraordinária de instalação, pois foi encaminhada a cópia aos deputados membros e a considero aprovada. Se algum deputado quiser propor alguma reivindicação, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Correspondências recebidas. Ofício GDIL/ALIS, número 176/2023, da excelentíssima senhora deputada Irine Lopes, requerendo realização de audiência pública com o tema Dia Internacional do Cooperativismo, a realizar-se no dia 6/7/2023, às 15 horas, no plenário de Dirceu Cardoso. Proposições recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados, proposições sobrestadas, proposições baixadas de pauta, não houve no período. Ordem do dia: definir dia, horário, local e periodicidade para realizar as reuniões ordinárias da Comissão de Cooperativismo. Vou sugerir aos meus pares que as reuniões ordinárias dessa comissão aconteçam às terças-feiras, de forma quinzenal, às 11 horas, nesse plenário Judite Leão Castelo Ribeiro. Como votam os senhores deputados? Terça-feira, às 11 horas. Isso. Eu acho que terça-feira, em termos de agenda, eu acho que vai acabar sendo o que vai dar certo mesmo, vai ser esse dia mesmo, por causa das outras agendas. Eu concordo. Bom dia a todos. Também sou favorável. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, demais colegas deputados que compõem essa comissão, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, que possamos ter uma boa reunião de trabalho. E eu concordo com a data proposta por Vossa Excelência. Eu quero aqui registrar, eu pulei essa parte, desculpa, senhor Davi Duarte Ribeiro, assessor de Relações Institucionais da OCB, senhor Arlan Simões Taufler, assessor jurídico da OCB e presidente da Comissão Especial de Direito Cooperativismo da OAB, senhor Renan Reis, estagiário de Relações Institucionais da OCB, Márcio José Neves Gomes, presidente do Conselho da Cicobi Servidores, Rafael Dutra, diretor operacional da Cicobi Servidores, Dionísio Avanza Filho, presidente da Unicred, e a doutora palestrante Juliana Marques Linhares, assessora jurídica da OCB. Aqui, retificar aqui e corrigir que eu, de forma afoita, já fui dando meu voto, mas dar o meu bom dia a todos, tá, pessoal? Que eu vim de outra reunião, de outra comissão que nós estávamos, então vim correndo para participar aqui. Um bom dia ao presidente Alan Ferreira, aos meus colegas Hudson, Adilson e a todos os representantes digníssimos aqui. E a todos que estão aqui hoje na reunião, sejam muito bem-vindos à nossa casa, que é a casa do povo, tá? Bom dia a todos. Discutir o tema, projeto de lei 204/2023, que modifica disposições da Lei Estadual número 8257, que institui a Política Estadual de Cooperativismo, de 17 de janeiro de 2006. A palestrante, senhora Juliana Marques Linhares, assessora jurídica do Sistema OCB do Espírito Santo.
Bom dia a todos. Tudo bem? Queria primeiramente dizer que é um prazer estar aqui falando sobre a atualização, né, do projeto de lei estadual. Gostaria de dar um bom dia, né, e agradecer por esse momento na pessoa do deputado e presidente Alan Ferreira. E desejar também um excelente trabalho para essa comissão, que é muito importante para o nosso cooperativismo. E mandar um grande abraço, né, do nosso diretor executivo Carlão, presidente Dr. Pedro Scarpe, dizer que essa parceria com a comissão é muito importante para todo o crescimento e fortalecimento do cooperativismo, para a gente levar o conhecimento também para a sociedade. Vamos passar um vídeo institucional? Não? Não, sem problemas. Então, aqui, né, novamente eu mando um abraço, doutor Pedro, um abraço do Carlão. Doutor Pedro é presidente do Sistema OCB desde 2017, conselheiro da Unimed Sul Capixaba, já assumiu a função de vice-presidente da Unimed Federação e do Sistema OCB, além de ter sido presidente e diretor da Unimed Sul Capixaba por 2 mandatos em ambos os cargos. Atua como médico, formado pela UFES e acumula especializações na área de pediatria, com títulos concedidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Também coordena a UTI pediátrica no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. Seu vínculo com o cooperativismo começou em 96, quando se tornou cooperado da Unimed Sul Capixaba. E Carlão da OCB, né, há 27 anos faz parte do Sistema OCB e 17 compõe a diretoria executiva. Em sua trajetória, atuou como consultor nas áreas de cooperativismo, contábil e assessoria parlamentar e foi o primeiro gerente de desenvolvimento cooperativista do Sistema OCB. Formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Empresarial, acumula experiência com notoriedade em gestão. Atualmente também está como vice-presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Espírito Santo. E vamos ao tema de hoje, né? Mas, afinal, qual a importância da atualização da Lei 8.257 de 2006 para o cooperativismo? Qual a importância da atualização dessa lei estadual? Por que atualizar uma lei? Quais são os motivos que levaram o sistema OCB, os motivos nas quais os deputados estão aqui hoje, né? Então, vamos falar alguns pontos bem importantes que esse novo projeto de lei está trazendo. Vamos lá? Pode passar, por favor. Legislações e políticas públicas de apoio e incentivo ao cooperativismo. Por que é importante nós termos legislações e essas políticas públicas apoiando o cooperativismo? Se a gente for refletir sobre o nosso modelo societário, quando nós temos essas legislações, quando temos o apoio, quando nós temos as políticas públicas, quando temos os deputados junto conosco, os vereadores, os prefeitos, entendendo essa importância, primeiro, a gente tem um fomento da economia local. Diversas cooperativas são incentivadas a se instalarem nas cidades, gerando cada vez mais geração de emprego, distribuição de renda. E também a gente tem... Então, para o crescimento do cooperativismo no nosso Estado, é necessário reconhecer, na elaboração de políticas públicas, o potencial das cooperativas para gerar trabalho e renda, oportunidades de organização e ganho de escala para profissionais autônomos, de forma a inseri-los no mercado de trabalho. Outra coisa que também podemos trazer com essa atualização é a igualdade social. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de estar no mercado, são excluídas do mercado de trabalho. O cooperativismo traz essa oportunidade, porque o cooperativismo deseja que tenha os membros ativos e cada vez mais presentes dentro da cooperativa. Então, nós temos uma atualização aqui, que é o artigo 3º, que diz: são objetivos da política estadual do cooperativismo criar políticas públicas e fomenta a ambiência negocial e mercadológica das sociedades cooperativas, visando sempre o desenvolvimento econômico do sistema cooperativista do Estado do Espírito Santo.
Inciso 6º, apoiar o desenvolvimento do cooperativismo no Estado do Espírito Santo, incentivando e viabilizando ações estratégicas do poder público, bem como parcerias, visando o fortalecimento do modelo cooperativista. Então, esse novo projeto de lei permite que as cooperativas estejam nos municípios e realmente sejam incentivados, tanto o lado mercadológico, com a geração de empregos, quanto também o lado social. As cooperativas, elas têm princípios, né? O 7º princípio, cooperativismo, é interesse pela comunidade, que foi o último princípio criado em 1995, e as cooperativas são incentivadas a criarem projetos de interesse da comunidade, crescendo assim no município local e também contribuindo para uma economia nacional. Preservação da identidade cooperativista e conformidade com a legislação. Para o contínuo crescimento do cooperativismo, é importante o reconhecimento, tanto na formulação de políticas públicas, como nós falamos aqui, em processo de contratações públicas, o registro na OCB, como importante instrumento de conformidade e verificação do cumprimento da legislação cooperativista. Então, uma outra alteração é relacionada a esse registro, a importância da cooperativa estar registrada com o sistema OCB. Eu vou ler aqui rapidamente o artigo. São objetivos da Política Estadual do Cooperativismo. Inciso 1, criar instrumentos e mecanismos que estimulem um contínuo crescimento das atividades cooperativistas, em consonância com a OCB, como órgão técnico consultivo de governo, conforme temos previsão na nossa Lei Federal 5764, no seu artigo 105. Inciso 8º, em consonância com o sistema OCB, contribuir para a ambiência íntegra no que se refere à Constituição, assim como o funcionamento de sociedades cooperativas irregulares, sejam as mesmas com matrizes no Espírito Santo ou filiais de outros estados. Quando a gente fala de preservação da identidade cooperativista, nós temos um sistema cooperativista fortalecido, a nossa imagem é fortalecida. Então, a sociedade começa a nos enxergar como um sistema íntegro, um sistema ético, um sistema transparente. E isso faz com que a sociedade comece a ter interesse pelo cooperativismo. Logo, a gente tem um aumento do número de cooperados. Isso faz com que a reputação do cooperativismo melhore cada vez mais. E isso vai fazendo com que as cooperativas sejam fortalecidas. Ah, mas por que a importância do registro no sistema OCB? Nós temos aqui, né, algumas cooperativas presentes, né, presidente Márcio, Cicobi. Por que é importante a OCB? A OCB existem diversas formas de atuação. Além dela ser um órgão consultivo, né, de governo pela legislação federal, ela também atua em conformidade. Então, quando a cooperativa está registrada com a OCB, nós temos alguns produtos como certificação de regularidade técnica, nós temos análise jurídica, ou seja, evita com que as cooperativas trabalhem de forma fraudulenta, né? E isso faz com que a gente tenha cada vez mais um cooperativismo íntegro, forte e atrativo, tanto para quem vai ser o consumidor ou para quem vai ser o cooperado. Outra alteração muito importante foi relacionada à parceria, a possibilidade de estabelecer parceria com a junta comercial. Então, para os efeitos dessa lei, são consideradas sociedades regulares as cooperativas registradas nos órgãos públicos competentes, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, nos termos da legislação federal, na OCB, conforme legislação federal, e nos órgãos fazendários, federal, municipal e estadual, quando for o caso. Parágrafo único. Poderá a Junta Comercial firmar parceria com a OCB, assim como solicitar documentações que julgar pertinentes ao registro do empreendimento cooperativo. Qual a importância disso? A importância é justamente nós sabermos quais cooperativas não estão registradas na OCB e que estão atuando de forma irregular. Nosso propósito não é ter números de cooperativa, mas sim cooperativas de verdade, que funcionam de forma legal, cooperativas que realmente estejam ajudando o crescimento no município, no Estado, que realmente propagam o cooperativismo. Né? O cooperativismo que, desde Rochdale, na Inglaterra, desde os primórdios, o cooperativismo que realmente tem o interesse do crescimento do seu associado, do seu sócio.
E um outro ponto foi o cooperativismo em busca de tratamento igualitário com outros modelos societários. Muito importante esse ponto, porque às vezes a gente precisa explicar que a gente não quer privilégios. A gente não quer algo além que os outros modelos societários têm. A gente quer igualdade no tratamento. E esse é um dos pontos que são levados pela lei. Para o crescimento do cooperativismo no nosso Estado, é necessário garantir, por meio de legislações e políticas públicas, que as cooperativas de pequeno porte tenham acesso aos mesmos benefícios não tributários conferidos às microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, entre outros, em relação ao acesso a mercados, contratações públicas, relações de trabalho, crédito e capitalização e estímulo à inovação. Artigo 3º. No seu inciso 9º, tem garantir a participação das cooperativas em certames públicos da administração pública estadual por meio de normativos vigentes ou que venham a ser criados, assim como potencializar o debate junto ao Poder Público Municipal do Espírito Santo para que também criem normativos que garantam essa participação. Por incrível que pareça, em pleno 2022/2023, temos cooperativas que são proibidas de participar de certames públicos, que é um ponto que a gente vai falar no próximo slide. Então, assim, houve essa necessidade da gente citar isso na nossa proposta de alteração da lei estadual. Artigo 9º. Fica assegurada às cooperativas regulares com a OCB e que atendam às demais exigências legais e regulamentares vigentes a consignação em folha de pagamento das contribuições estatutárias e demais débitos de servidores públicos estaduais, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. Qual a importância desse artigo? Hoje, nós temos cooperativas, instituições financeiras, aqui temos representado o Sicob, né, servidores. Unicred também? Unicred também. E hoje nossas cooperativas, nossas cooperativas financeiras, elas têm produto de qualidade, serviço de qualidade, é tão competitiva quanto bancos tradicionais, e a gente ainda tem o cooperativismo, que é o interesse pela sociedade, o crescimento dos sócios, o crescimento local. Qual motivo a gente teria para ter tratamento diferenciado? Nenhum, né? Então, por esse motivo, a gente luta fielmente para esse tratamento igual para as nossas cooperativas de crédito às instituições financeiras. Artigo 11. A administração pública, direta e indireta estadual, poderá conceder tratamento diferenciado para cooperativas de pequeno porte, equiparadas a micro e pequenas empresas que atuem com segmentos mais frágeis da economia, priorizando-as no acesso a recursos públicos e de crédito e simplificando as exigências contábeis para o exercício de suas atividades. Novamente, pedimos apenas um tratamento igualitário. Pode passar, por favor? Cooperativas em licitações, né? A temática da participação de cooperativas de trabalho em licitações públicas tem sido alvo prioritário de atuação institucional em prol do setor. O tema é, inclusive, objeto de mapeamento, estudo e análise pela OCB, no intuito de identificar as principais causas de impedimento da participação. Uma dessas principais causas é a nossa famosa súmula 281 do Tribunal de Contas da União. Né? Só que, posterior a essa súmula, uma semana depois da sua vigência, nós tivemos a Lei 12.690/2012, na qual inverteu a lógica da súmula, já que a gente não pode presumir fraude. Não se presume fraude com nenhuma empresa. Por que vai presumir fraude com a cooperativa? Então, para ter a revisão dessa súmula, nós precisamos de 3 pedidos de revisão, e hoje, atualmente, nós temos 2. Um foi feito em 2019 e outro em 2022. Havendo mais um pedido, a súmula é revisada. Ou seja, tem 10 anos que nós temos uma lei que mudou essa lógica e a gente está nessa constante luta. É importante ressaltar que o Tribunal de Contas da União, em decisões, já tem entendido que essa súmula 281 do TCU ela realmente está sendo utilizada em fins não legais. Né? Então, é importante a gente trazer novamente no nosso projeto de lei estadual, justamente mostrando que é ilegal essa proibição das cooperativas de participar em certame público. Então, nós temos aqui
O objetivo da política estadual: garantir a participação das cooperativas em certames públicos da administração pública estadual por meio de normativos vigentes ou que venham a ser criados, assim como potencializar o debate junto ao Poder Público Municipal do Espírito Santo, para que também criem normativos que garantam essa participação. Artigo 10. Deverá a administração pública, direta e indireta, estadual, em seus processos licitatórios, convênios, termos de parceria e cessões, exigir das cooperativas, além de garantir a sua participação em igualdade de condições e a evidenciação dos demais documentos comuns a todos os demais licitantes, convenentes, parceiros e cessionários, a apresentação de comprovação da plena regularidade na OCB, na forma do artigo 107 da 5764 de 71. Qual a importância da gente apresentar que a cooperativa se encontra regular? Nós sabemos que tem os princípios da administração pública, né, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, e quando a gente tem a OCB como órgão representativo das cooperativas, analisando se elas estão certificadas, se elas estão atuando conforme legalidade, nós estamos auxiliando a administração pública que contrate, de fato, né, empresas que estão de forma legal, que não são fraudulentas, que, de fato, funcionam efetivamente. Então, essa é a nossa proposta. Pode passar, por favor? E a importância da gestão e governança nas cooperativas. O cooperativismo possui um modelo econômico de gestão e governança diferenciado, já que a tomada de decisões é feita de forma integrada e colaborativa, e pautada em relações sólidas e de confiança entre pessoas. Igual nós falamos, cooperativismo é sociedade de pessoas para pessoas. O cooperativismo brasileiro já despertou a importância do ESG e tem buscado estratégias para alinhar e fortalecer as ações sustentáveis e socialmente responsáveis nas cooperativas. Quando a gente fala de despertou a importância, né, a gente fala do termo, a sigla, está todo mundo falando, ESG, né, que é a parte governamental, a parte social. Nós pensamos já no cooperativismo porque o ESG está desde o DNA do cooperativismo. O cooperativismo nasceu justamente para resolver os problemas da época do capitalismo. E por isso que tem essa preocupação com a sociedade em relação aos seus sócios, às pessoas, e também com a própria sociedade. Aí nós temos aqui, as escolas integrantes do Sistema Estadual de Ensino poderão incluir em seus currículos conteúdos e atividades relativas ao cooperativismo e à cultura da cooperação. Qual a importância desse parágrafo? Em 2015, eu me formei, né, na faculdade de Direito, e em todo o meu momento, currículo escolar, eu não tive aula sobre cooperativismo. É uma realidade que nós temos, sendo que hoje mais de 5,5% do PIB nominal capixaba é de cooperativas. Só que esse modelo societário é pouco falado. E, infelizmente, a sociedade não conhece, não entende muitas vezes a diferença do modelo societário cooperativista para um outro modelo societário. Então, assim, a gente incentivando as escolas para, em seu currículo, falar do cooperativismo, a gente acredita que o cooperativismo vai ser uma potência. Hoje nós temos cooperativas mirins que fazem esse trabalho incrível, e por que não ter mais? Se a gente for ver o cooperativismo no mundo, ele é enorme. Se a gente for ver em outros estados aqui no Brasil, também são umas potências, né? Então, como que a gente pode trazer, de fato, esse conhecimento do cooperativismo? Começando pelas escolas. Os conteúdos que trata o parágrafo 1º poderão abranger informações sobre a história do cooperativismo, ramos do cooperativismo e suas especificidades, princípios e valores do cooperativismo, assim como a gestão e governança em sociedades cooperativistas. Então, essa é a importância do nosso projeto de lei. Pode passar, por favor. E eu queria fazer um convite a todos. Quem não conhece ainda a nossa sede, a Casa do Cooperativismo está ali na Reta da Penha. Fiquem à vontade para nos visitar. É importante ressaltar que todos esses pontos do projeto de lei estadual são muito importantes para o real crescimento do cooperativismo.
e para a gente realmente difundir esse modelo societário, crescer não só o cooperativismo em si, mas o cooperativismo já provou que a sociedade sempre vai crescendo junto. Queria novamente agradecer a oportunidade e dizer que o Sistema OCB está sempre à disposição. Gostaria aqui também de registrar a presença do senhor Mário Milton Soares, presidente da COPRET. Seja bem-vindo. Doutor Bruno Rezende. Vamos agora passar a palavra aqui para o meu vice-presidente, deputado Adilson. Cumprimentando o nosso querido presidente, os demais colegas parlamentares, todos aqui presentes, gostaria de fazer uma fala que eu acho de suma importância para o dia de hoje, nessa primeira reunião da comissão aqui no auditório, e também aproveitar a oportunidade, está sendo transmitida ao vivo essa reunião. Cumprimentar todas as senhoras e senhores, representantes dessas valorosas instituições aqui presentes. O cooperativismo se iniciou no nosso país no ano de 1889, no setor agropecuário. A primeira cooperativa brasileira se localizava em Minas Gerais e recebeu o nome de Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Tempos depois, outras cooperativas foram surgindo no Brasil. Segundo os dados da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, existem hoje cerca de 3 milhões de cooperativas no mundo, que comportam 1 bilhão de cooperados e 280 milhões de empregos gerados. No Brasil, segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2021, o Brasil possui mais de 4.800 cooperativas com 18 milhões de associados, gerando mais de 450 mil empregos. No Espírito Santo, senhor presidente, os números também são mais representativos. São 119 cooperativas que congregam 600 mil cooperados. Quase 38% da população capixaba estão envolvidos, direta ou indiretamente, com o cooperativismo. Com esses dados apresentados, podemos ver a importância e a força que o cooperativismo tem para a sociedade. E aqui quero me referir ao presente projeto de lei proposto pelo ilustre deputado Alan Ferreira, que visa, como aqui ouvimos a palestrante, modernizar, desburocratizar e proporcionar mais segurança jurídica no que diz respeito ao cooperativismo. Como está muito bem demonstrado no site da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo. Tudo começa quando pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo e uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E continua com um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o país e para o planeta. Desta forma, não existe cooperativismo sem o compartilhamento de ideias. Ser cooperativista é acreditar que ninguém perde quando todo mundo ganha. É buscar benefícios próprios enquanto contribui para o todo. É se basear em valores de solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. O cooperativismo tem um jeito único de trabalhar. O cooperativismo tem conseguido superar inúmeras barreiras, contribuindo para o crescimento e a evolução do nosso Estado.
podemos perceber a força do cooperativismo quando a municipalidade abraça essa causa, como é o caso de Santa Maria de Jetibá, pois costumo dizer, o município é o berço do cooperativismo aqui no Espírito Santo. Prova disso que esse mês, senhor presidente, começou a tramitar na Câmara Municipal o projeto de lei de número 6/2023, proposto pelo vereador Luciano Alves da Silva, que institui a política municipal do cooperativismo. Em outros objetivos, esse projeto torna efetivo o conjunto de normas que estão previstas na lei orgânica do município, que determina ao poder público fomentar, apoiar e estimular o cooperativismo como as das ferramentas de desenvolvimento social e local. Viva ao cooperativismo. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o deputado Calegari. Bom dia a todos. Ainda bom dia, né? Quero aqui dar o meu alô a todos vocês, dizer que é um grande prazer estar nessa comissão tão importante, que é a Comissão de Cooperativismo, sob a presidência do meu colega e conterrâneo, Alan Ferreira, e dizer o seguinte, o cooperativismo é, sem dúvida nenhuma, uma área essencial da economia brasileira. Eu, como conservador que sou, todos que me conhecem a minha carreira, minha trajetória, sabem que sou um defensor, entre outras coisas, da doutrina social da Igreja. E nessa doutrina, nós valorizamos muito a cooperação, o cooperativismo. Entendemos que quando pessoas deixam de lado a simples competição feroz, selvagem do mercado, para se unirem e criarem uma unidade produtiva, criarem uma forma de produção econômica baseada na cooperação, ao invés do simples assalariamento, você tem algo de muito bom nisso. Você tem realmente, como que eu posso dizer, aquilo que Chesterton chamava de distributismo, né? Que é você não fazer justiça social por meio da mera divisão de pobreza, como ensina o socialismo, né? O socialismo é a distribuição da pobreza, que não leva a lugar nenhum. Já o distributismo é o quê? Você distribui oportunidades das pessoas serem capazes de gerar sua renda, serem capazes de serem donas do seu destino a partir do momento em que elas são produtores da sua renda. Então eu sou um admirador do cooperativismo, na medida em que você não conta lorota para as pessoas elas vão se unir para serem produtivas e assim serem mais capazes de enfrentar o mercado como uma empresa. Atuam como uma empresa, mas entre si são uma comunidade. Isso é o bacana do cooperativismo. Agora, é claro que quando se fala em cooperativas, isso obviamente requer uma atenção do Estado mínima. E é muito importante que se preste bem atenção nesse mínimo. Porque o Estado, muitas vezes, ele mais ajuda quando não atrapalha. Eu falo isso para que as pessoas entendam sempre o que vai nortear o mandato de Wellington Calegari. Né? Aqueles que vêm acompanhando minha trajetória e que vão me acompanhar aqui na comissão também e em qualquer área aqui da Assembleia. O Estado muito ajuda quando não atrapalha. Porque eu acredito tanto na livre iniciativa, tanto. Eu acredito tanto na capacidade do ser humano de aprender com seus próprios erros, de sacudir a poeira, de seguir sem precisar de babar, que eu não gosto muito de normativas. Vou ser muito franco. Não sou muito favorável ao Estado toda hora ficar metendo lei. Mas, Calegari, você está numa assembleia legislativa. Só que as pessoas esquecem que os deputados, eles são legisladores, representantes e fiscais.
Nós não estamos aqui apenas para ficar propondo lei. Nós estamos aqui também para ficar analisando, avaliando o teor das legislações, vendo aquilo que elas vão impactar o cidadão, vendo aquilo que elas vão ter de bom para a economia, não é? E sempre lembrando que de boa intenção o inferno está cheio, de boas intenções o inferno está cheio. E eu sempre falo que entre fazer uma lei que vai prejudicar, é melhor você enterrar 10 que você acha que vão ajudar. Você acha que vai ajudar. Então, isso entra também até mesmo na questão do cooperativismo. Nós aqui vamos discutir, existe um projeto de lei aqui que nós vamos discutir, que eu estou tomando o pé dele agora, né? Nós vamos entendê-lo, vamos procurar entender. Eu sei que é uma demanda do setor, eu sei que é uma demanda pelo menos de alguns segmentos, procurei ouvir bem a palestra aqui, né? E nós vamos tentar entender isso aí, ver se eu quero entender profundamente, vou procurar me informar o máximo possível, para que eu possa dar a minha contribuição dentro dos limites aqui da comissão e que seja algo que ajude, que eu entenda que realmente ajude o setor, o segmento das cooperativas, para sempre ajudar, não atrapalhar. Esse é sempre e sempre será o meu objetivo. E me coloco aqui à disposição de todos. Meu gabinete é o 602. Quem quiser estar sempre ali para conversar, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora vamos ouvir o doutor Hudson Leal. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui, o presidente deputado Alan Ferreira, o vice-presidente deputado Adilson Espíndola, colega, médico, deputado doutor Bruno Rezende e o deputado Calegari. Cumprimentar aqui o senhor Mário Milton Soares, presidente da Copret, Espírito Santo, Juliana pela palestra, assessora jurídica da OCB, Dionísio Avanza Filho, presidente da Unicred, meu colega, médico, fui presidente da Unimed, já conversamos bastante, né, Dionísio, sobre cooperativismo. Rafael Dutra, diretor operacional do Cicobi, servidor, está aqui. Márcio José Gomes, presidente do Conselho Cicobi, servidores. Senhor Renan Reis, não conheço, estagiário de Relações Institucional, Arlan Simões Taufner, assessor jurídico da OCB, e Davi Duarte Ribeiro, assessor de Relações Institucionais da OCB. Eu gostaria de me apresentar primeiro, estou deputado terceiro mandato, mas eu queria falar do meu caminho no cooperativismo. Acredito no cooperativismo, sua fala foi... Nós estamos ensaiando, nossa representatividade do PIB no Brasil é muito pequena comparado a outros países que têm um índice, quando o IDH é alto, os países que têm o IDH alto têm o ramo de cooperativismo bem forte, bem alto, assim, em várias áreas. Então, isso aí nós somos estudiosos e eu acredito no sistema cooperativista. Não 100%, 99,99%. Algumas coisas, nada é perfeito. Fui sócio fundador de uma cooperativa, Dionísio lembra como nós apanhamos, a primeira cooperativa de especialidade médica foi todo mundo contra no Estado do Espírito Santo. Sou sócio fundador da primeira cooperativa de especialidade médica e anestesia. Ministério Público contra, Conselho Regional de Medicina contra, todos os órgãos contra CRM, nós sofremos, Dionísio. A Unimed já era bem posicionada, chegamos a infartar um presidente e morreu Arlindo. Você lembra disso? De tanta pressão. E assim, funcionou. Fundamos essa cooperativa em junho de 92, mais de 30 anos. Tive a honra de ser presidente e atuei com mão firme, respeitando todos os colegas que foram presidentes, mas isso é característica de cada um, Calegari. Vi que alguma coisa estava irregular, apesar de ser médico, não batia o financeiro com o contábil. Fui procurar saber, nossa cooperativa estava um rombo muito grande, deu prisão, um funcionário que eu confiava, assim. Então a gente viu e passou
todas as contas aprovadas. Igual ontem teve reunião da Unimed, foi uma vitória de uma chapa diferente que tentou. Eu acho que a mudança é importante e espero que eles tenham sucesso. Então, assim, a gente tem que ver que tem erro. E disso aí, por pressão, ajudamos a formar mais 10 cooperativas. Nós tínhamos uma representatividade tão grande. Fui representante do ramo de saúde da Unimed por um período, não sei se Davi estava lá. Eu fui representante do ramo de saúde, substituindo o doutor Alexandre Russo um período. E, assim, acredito no sistema cooperativista. A gente tem que crescer muito mais. Salvo engano, Benjamin, anestesista de Cachoeiro, da República de Cachoeiro, acho que foi o primeiro presidente da OCB. Nós tínhamos uma força muito grande. Nós tínhamos e temos, só que médico se preocupa em outra coisa, não vai trabalhar, não foca. Então, assim, o cooperativismo tem que ter essa conversa estendida, a gente tem que ter o projeto que a Juliana falou aí, a gente tem que discutir mais. Eu acho que tem que passar por todas as comissões, ser esmiuçado, porque nem tudo ali é perfeito. Não adianta me falar, Hudson, não, eu tenho que mostrar o que está errado, o que eu não concordo. Me desculpe, o Calegari, em 1 minuto, não sei qual é a sua formação, Calegari, mas em 1 minuto, você, quando falou ali, você diagnosticou, ó, esse artigo aí, o artigo 10, que você bem colocou, se você pudesse colocar de novo, Juliana, ali eu discordo daquilo ali, do artigo 10, quando fala que a gente tem que coibir todas as cooperativas irregulares. Eu acho que a gente tem que coibir, mas você obrigar para participar de licitação estar com certificado de regularidade técnica na OCB, isso pode soar por, assim, se alguém botar uma lente, vai ver que isso aí é privilégio. Então, eu posso discordar. Eu acho que não. É minha simples opinião. Então, assim, por exemplo, o Adilson falou da Copeave, que mudou o nome. Qual é o nome agora, Adilson? Qual é o nome da Copeave? Mudou? Tercope. Na Tercope. Muito bem. Então, assim, a gente não tem só que baixar a cabeça para governo de Estado, governo municipal, federal, para nenhuma outra instituição. Nós estamos aqui para falar o que a gente pensa, aqui é para falar. Então, por exemplo, a gente, por estar em cooperativismo, eu recebi uma denúncia sobre uma cooperativa irregular. Uma cooperativa irregular. Pasmem vocês. Quando eu acabei de falar, sofri uma ameaça. Tá, Dionísio? Ameaça. Lógico que eu não fiquei quieto, não trouxe. Na época, os colegas deputados se prontificaram a ser, foi na gestão passada. Como que uma cooperativa, assim, eu pedi um requerimento de informação ao secretário de Educação. Prontamente ele me respondeu. E as cooperativas, eu fiz um questionamento à cooperativa. Uma cooperativa, não vou citar o nome, que não é do ramo de saúde, e eu pedi pela lei de acesso a informações, porque aqui o meu jurídico achava que não cabia eu pedir pela Assembleia, apesar dessa comissão de cooperativismo estar dentro da Assembleia. Então, eu acho que a gente poderia pedir, mas eu segui o que o advogado manda. A lei de acesso à informação de quem recebe recurso público tem que responder. Tem que responder. E eles mesmo, na resposta, eles citam lá que a lei de acesso à informação subordina-se ao regime dessa lei. Aplica-se a disposição dessa lei, no artigo 2º, que souber as entidades privadas sem fim lucrativo que recebam para a realização de ações de interesse público recurso público diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênito. Essa cooperativa recebeu emenda, dinheiro público, então ela tinha que me responder. Eu sou médico, assim, a gente não vai nesse plano discutir. Então, eles não me responderam pela lei de acesso à informação. Pedi ao OCB também que, assim, já por essa regularidade técnica, porque nessa ação, essa cooperativa, ela foi afastada por uma decisão local, pela
Tribunal de Justiça e 3 vezes pelo Supremo Tribunal de Justiça. Esse presidente não era para estar na cooperativa administrando. E usou de todas as maneiras. Eu queria a resposta, só isso. Eu queria ver, assim, eu fiz um questionamento para me responder e não me responderam. Então, assim, isso significa 0,001% do cooperativismo aqui no Espírito Santo. O resto, todos vocês estão de parabéns. Eu sou da Unicred. Você sabe que eu sou da Unicred. Então, assim, eu participo de 3 cooperativas. Então, está aqui, ó. Foi uma operação do GAECO, a Operação Jardineira, para ver essas coisas de irregularidade, e tem a ver com esse artigo 10. Tem a ver com esse artigo 10. Eu não vou falar aqui, mas, particularmente, eu te falo, está todo mundo ali, é muito fácil. Vamos combinar com o russo? Vamos combinar com o russo? Então, assim, ele foi afastado pela primeira instância, o juiz local lá, e depois, na segunda vara de Una, sendo ratificado pelo Tribunal de Justiça em 2019, que manteve o afastamento, e sendo tal afastamento mantido através de 3 recursos consecutivos pelo STJ, e foi negado. Essa cooperativa não está aqui, não tem nenhum representante dela. Então, colegas, eu acho que, para a gente seguir, eu só quero uma resposta. Não vão dar a resposta por bem? Eu entrei, assim, eu não tenho medo, não. Eu entrei aqui, ó, vocês devem saber, eu entrei com uma ação. Delegacia Especial de Crime contra a Administração Pública da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E aqui não tem deputado medroso, não. Pode fazer ameaça. Eu assino. Eu assino. Qual o problema? Não quis responder? Então, assim, a gente pode parar essa ação aqui. Só me responda o que eu questionei, para ter regularidade técnica. Então, desculpa a gente ter essa fala aqui, mas a gente não pode... É igual o filho seu. O seu filho, você quer tudo perfeito, mas ele quando você tem que chamar atenção. Vem cá, está aqui. Eu quero que cooperativa... Alain, você é um excelente deputado, foi um excelente vereador. Nada assim, vou ser parceiro em tudo, mas qual é o problema dessa instituição responder e qual é o problema da OCB responder os questionamentos? Então, assim, não respondeu? Eu sou um cara muito tranquilo, pacífico, acionei os meios judiciais para responder. Então, a gente não pode conviver com isso aqui. E se eu ficasse quieto, não falasse, Dionísio, eu ia infartar, ia botar um stent. Eu quero estar com minhas coronárias bem dilatadas. Tá certo? Parabéns ao cooperativismo, queremos crescer o cooperativismo. Pode contar comigo no que precisar. Mas eu acho que 30 anos não pode desperdiçar. Eu vejo coisas num projeto de lei que talvez, desculpe assim, os colegas, que não estão acostumados com o cooperativismo, que não vão ver. Então, assim, a gente quer que dê certo, mas o bom cooperativismo. E que o cooperativismo represente, assim, um valor muito grande do nosso IDH aqui no Espírito Santo. Bom dia a todos e desculpe esse desabafo. Obrigado, deputada Alain. Vamos ouvir agora o eminente deputado doutor Bruno Rezende. Bom dia, boa tarde, né? Como diz lá na roça, quando chega na hora, mas boa tarde é só depois do almoço, né? Acho que ninguém aqui almoçou ainda. Cumprimento os meus colegas, deputado Adilson Espíndola, deputado Wellington Calegari, deputado Hudson Leal e o nosso presidente, deputado Alain Ferreira. Dizer que para mim é uma honra compor essa comissão de cooperativismo, sob presidência do deputado Alain, que começa muito bem a sua história, deputado, presidindo a comissão de cooperativismo, uma comissão importante, uma comissão maiúscula na nossa casa, que eu tenho certeza que, sob sua coordenação, ajudará, não será quebra-mola, será abridor de avenida para o desenvolvimento do cooperativismo capixaba. Eu, como médico, eu sou médico, e assim como o doutor Hudson Leal, e concordando também com o Calegari, eu dou pouco pitaco naquilo que sei pouco, tá certo? Mas acho que esse é um tema que precisa ser abrangentemente estudado, de fato. O objetivo é contribuir para que a cooperativa, para que o cooperativismo tenha um ambiente
de desenvolvimento econômico para a própria cooperativa e para, obviamente, para os capixabas, para o Espírito Santo. Eu pertenço também, Hudson, a 3 cooperativas, tá certo? A minha vida, inclusive econômica, está majoritariamente dentro da cooperativa de crédito, tá certo? Sou cliente do Cicobi Sul, Cicobi Crédito Rochas, então sou um defensor do cooperativismo. O meu diploma de medicina passou por uma cooperativa, Hudson, a Colamisul, lá em Mimoso do Sul, que o meu pai é associado desde sempre, tá certo? Então, sou defensor do cooperativismo, acho que é uma modalidade que tem crescido substancialmente, não apenas aqui no Espírito Santo, mas no mundo. Quando você pega a relação das cooperativas de crédito da Europa, dos Estados Unidos e no Brasil, você vê que a gente precisa realmente avançar. Países desenvolvidos mostram uma ascensão do cooperativismo acima daquelas que nós mostramos aqui no Brasil. Então, nós temos também que olhar para quem faz mais e melhor do que a gente e aprender com isso e traçar caminhos novos, até porque a roda não precisa ser inventada, né? Ela precisa muitas das vezes ser aprimorada para a realidade local, tá certo? Mas a gente já vê cases de sucesso fora do Brasil que podem ser replicados aqui em território capixaba. Gostaria de dizer para você, Alain, que eu vou estar ao seu lado, tá certo? Você tem o meu apoio para que a gente possa avançar com as pautas que você trouxer para essa comissão, tá certo? Vou tentar contribuir da melhor forma possível. Estou absolutamente aberto ao debate com as cooperativas e sempre com o objetivo de desenvolver mais e mais o nosso Espírito Santo. Muito obrigado. Então, vou contar um pouco da minha história no cooperativismo também, já que todos estão falando. O meu foi diferente. O meu foi há 30 anos atrás, em Cachoeiro de Itapemirim, no posto Xangri-Lá, que era a cooperativa dos caminhoneiros, onde se juntou vários caminhoneiros, montaram essa cooperativa para comprar combustíveis, comprar pneus mais baratos. E em Cachoeiro de Itapemirim, minha carteira foi assinada pela primeira vez no posto Xangri-Lá, que era posto da cooperativa dos caminhoneiros do Espírito Santo. Então, eu também tenho história no cooperativismo. E vou deixar à disposição agora a palavra a todos aqueles que queiram falar. Está aberto. Bom dia, deputados. Eu acho que é sempre uma alegria para todos nós cooperativistas, né, que prezamos e gostamos e aplaudimos o modelo, estar aqui nessa casa discutindo esse modelo. A gente já vem discutindo isso ao longo dos anos. Para quem não me conhece, eu me chamo Arlan Taufner. Tive o prazer de presidir a Comissão de Direito Cooperativo da OAB do Espírito Santo nos últimos 4 anos. Tenho notícia de que serei o próximo vice-presidente da comissão. E eu discuto muito o tema, além de ser assessor jurídico do sistema OCB, mas também com a advocacia capixaba. Então, assim, também tenho a honra de ser neto e sobrinho de Escotá, ou seja, fundadores da Copeave, do Alto Santa Maria, ali da região de Santa Teresa. Então, o cooperativismo não é só minha profissão, é lição familiar na minha família. Né? Então, a gente vem falando bastante do cooperativismo nessa casa, deputado. Na última legislatura, tivemos a oportunidade de estar diversas vezes aqui, trazendo principalmente algumas discussões sobre esse projeto de lei que foi apresentado aqui hoje. E é importante destacar uma coisa apenas, para que fique claro a todos que nos ouvem. Esse projeto de lei da atualização da política estadual, ele não cria nenhuma obrigação nova. Isso a gente precisa deixar bem claro. Ele não traz nada que já não seja exigido por lei federal. Assim como a gente tem a replicação de diversos normativos constitucionais na Constituição estadual, ou seja, replica-se da federal no Estado, a mesma coisa a lei estadual, baseando-se no 174 da Constituição, que tem uma política legislativa constitucional que apoia o cooperativismo e o associativismo, ou seja, o legislador constituinte deu como diretriz constitucional legislativa a criação de leis de apoio e fomento ao cooperativismo e associativismo. Ele teve o cuidado, no artigo 174, de separar as duas coisas. Porque sindicatos são uma espécie de associativismo. Associações são associativismo. Mas nem todo associativismo é cooperativismo. Somos sui generis na espécie. Então, assim, é bacana a gente dizer que essa lei, ela visa trazer uma atualização de adequação, porque o direito ele vai mudando, né? E trazer atualização, por exemplo, tem regras de registro nessa lei de 2006 que já não existem mais,
que já mudaram com o tempo. Então, o primeiro propósito da atualização da lei é trazer contemporaneidade para ela, para que ela se torne contemporânea com as regras que hoje vigem. Ou seja, tem coisas nessa lei que ficaram na realidade de 2006 e o direito é comum. Eu não sou médico, como muitos dos queridos deputados aqui, mas eu sou advogado. Então, assim, a minha linha de estudo é justamente essa. E o direito é natural, tá? Eu acho que na Casa Legislativa os senhores, muito melhor do que eu, fazem esse mistério de atualizar as leis que vão, com o passar do tempo, perdendo eficácia ou até sentido no seu texto. Outro ponto importante de esclarecer é a função da OCB pós-Constituição de 88. Até a Constituição de 88, a gente tem a lei de 71, ok? Então, a gente tem uma lei que vige antes da nossa Constituição de 88, foi recepcionada parcialmente. E por que parcialmente? O STF já pacificou esse tema. Assim como o STF já tem decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes esclarecendo que o registro da OCB não pode ser confundido com o registro empresarial. Então, a OCB ela não tem mais a função policialesca que um dia ela teve. Ou seja, a OCB tem que cumprir o seu papel de consultoria oficial de governo. É assim que nós somos. Nós somos uma espécie de amicus curiae de todos os poderes. Ou seja, quando o judiciário tem uma dúvida sobre o tema cooperativista, a OCB é amicus curiae, ou seja, ela faz uma intervenção de terceiros, é chamada a desempatar ou trazer subsídios técnicos. Mas a OCB, nesse ponto de assessoramento que ela exerce, e exerce já há 51 anos, ela também tem uma função que era questionada, que é o registro na OCB, do artigo 107 da 5764. Por que as cooperativas são obrigadas? Existe o registro empresarial, a liberdade associativista pós-88, o texto constitucional que dá essa liberdade antigamente para abrir uma cooperativa, fosse ela a Unimed, acho que o Dr. Hudson, como cooperativista já de décadas, pegou essa realidade que eu tenho 35 anos de idade, eu não era nem nascido. Na realidade, quando você precisava abrir uma Unimed e fundar uma cooperativa médica, você tinha que pedir autorização para o INCRA, que nada entendia do negócio medicina. Então, essas atualizações que foram acontecendo ao longo do tempo, que hoje são previstas na lei, também se refletem na atuação da OCB. Então, quando a gente tem episódios ruins do cooperativismo, a OCB não pode intervir numa cooperativa, porque ela absolutamente não tem esse poder constitucional. A OCB, senhores, não é dotada de poder de polícia. Ela é um órgão consultivo de governo. Ela não é uma ANEEL, ela não é uma Anatel, ela não é fiscal da lei. Essa função de custos legis, ou seja, fiscal da lei, pós-Constituição de 88, é do Ministério Público. Por isso que, quando o Dr. Hudson traz para todos nós aqui a existência de um processo, a OCB não tem o que responder, Dr. Hudson, sobre um processo, porque ela não faz gestão de cooperativa. A gente atesta funcionamento de cooperativa com base em estatuto, com base em documentos entregues. Então, a OCB ela não pode extrapolar da sua função. E quando o Dr. Hudson fala desse processo, nós também tomamos conhecimento da existência desse processo, fomos estudar o processo em si. O presidente dessa cooperativa, especificamente mencionada, mas com a descrição do nome, ocupava cargo de conselho, foi publicamente afastado, mas, de fato, a OCB não tem gestão sobre a cooperativa. Então, quando a OCB atesta a conformidade, ela simplesmente pega duas facetas. O que a lei exige que uma cooperativa demonstre e o que ela demonstra. Se ela tem conformidade, ela tem certificado de regularidade técnica. Lembrando sempre que o registro, voto de Gilmar Mendes em uma ação promovida por uma cooperativa de transporte em 2021, chegou ao STF em 2021, Gilmar Mendes deixa muito claro no voto dele, que a gente já disponibilizou para essa casa algumas vezes, mas podemos disponibilizar mais uma vez, que não pode se confundir registro empresarial, aquele que todo mundo forma a sua cooperativa de forma livre, associativista, vai lá e se registra na junta comercial e tem um CNPJ. Isso é direito empresarial. Agora, a lei vigente, a lei exige que, para que uma cooperativa funcione de forma regular, ela seja submetida ao registro na OCB. E o registro da OCB, aqui como no Espírito Santo, como a OCB-RJ, a OCB Bahia, a OCB de qualquer estado, vai seguir as normas de registro da OCB Nacional, que é quem tem a prerrogativa. Nós somos meros braços da OCB Nacional. A prerrogativa legal, consultiva, do artigo 105 da 5764 é dada à OCB Nacional e estendida às suas unidades estaduais. E nessa extensão, toda aquela prerrogativa de registro que é da OCB Nacional passa a ser do Estado no Estado.
Por isso que a gente quer dizer, assim como Minas Gerais já tem a parceria com a... E não estou falando algo de hoje. Minas Gerais tem essa parceria há décadas com a Junta Comercial. E por que é importante? Porque a Junta Comercial registra todas aquelas que se constituem como empresas cooperativas. Mas a Junta Comercial não detém prerrogativa legal de conformidade, registro de conformidade de cooperativa. Então, para os senhores terem uma ideia da última apuração que a gente fez, a gente tinha 114 cooperativas com a chancela de atestado de regularidade da OCB e mais de 650 constituídas no Estado do Espírito Santo. Temos um gap tremendo e a OCB tem feito o seu trabalho, inclusive de já postular denúncias contra algumas cooperativas de estabilidade, que é um câncer no cooperativismo, ou seja, a utilização deturpada e irregular do modelo cooperativista, ao Ministério Público. Temos feito denúncias e vamos intensificar essa prática, porque justamente cooperativas que se constituem só com registro empresarial e estão à margem do que a lei exige também de registro de conformidade, acabam sendo um tipo de cooperativas que não são sequer monitoradas pela OCB. Só para entender uma parte, só para eu entender, você tem hoje quantas cooperativas? A Junta Comercial nos deu um dado que o Espírito Santo tem cerca de 650 cooperativas registradas empresarialmente, ou seja, com CNPJ de cooperativa. Que não estão na OCB. Dessas 650, 114 estão com registro de atividade regular e registradas na OCB. Ou seja, de um universo de 650 constituídas, 114 funcionam ou de verdade ou em conformidade. E dessas 500 e poucas, você tem noção no que ramo que elas trabalham? Dos mais diversos ramos, muitas no transporte, muitas no agro, muitas no consumo e muitas... Mas a lei permite que elas trabalhem? A lei permite que elas trabalhem, que elas se constituem desde que elas tenham esses dois registros. Então, em tese, se ela não... Em tese não, vamos ser francos aqui. Por frieza do texto da lei, se ela está registrada apenas na Junta Comercial e não se submeteu às normativas de registro da OCB, ela não está cumprindo a lei das cooperativas. Mas se a OCB não tem poder de polícia, como você mesmo diz, como o senhor mesmo diz? Uma coisa é o registro de conformidade. Outra coisa é que se ela não cumprir o registro de conformidade, eu posso acionar o Ministério Público como fiscal da lei. Preciso estudar mais esse tema. Então. E a gente já trouxe, deputado, eu acho importante, que a OCB, ela tem aqui o papel, não é fazer lobby por texto da lei. A gente está aqui, inclusive, para ser órgão técnico consultivo dessa casa também. Então, para os deputados não terem qualquer sombra de dúvida num texto, porque esse texto aqui, para os senhores terem ideia, do que a gente tem aqui no Espírito Santo, ele não é uma criação meramente capixaba. Foi um texto que pegou políticas municipais do Rio Grande do Sul, de São Paulo, políticas estaduais da região sudeste como um todo, e a gente chega num bom texto, porque toda vez que a OCB, a nível nacional, propõe, ela pretende atuar de forma uniformizada, porque o ambiente jurídico é o mesmo. Não tem diferença do cooperativismo aqui ou lá em São Paulo. Vocês prestam algum serviço para as cooperativas? Para a cooperativa? Nós, dentro do artigo 105 da lei, temos diversas atribuições, como assessoramento. Vou te dar o exemplo do que a assessoria jurídica do sistema OCB faz e o que já aconteceu. A assessoria jurídica do sistema identifica um problema na cooperativa e fala assim, presidente, a cooperativa está fazendo tal prática, pela lei isso é equivocado, pela lei do cooperativismo tem que ser tratado assim, ou se é uma questão trabalhista tem que ser tratado daquela forma, se é uma questão de qualquer ramo do direito ou tributário tem que ser pensado dessa outra forma, e nós emitimos pareceres opinativos. Porque dentro dos princípios, como bem esclareceu aqui o deputado Adilson, a gente tem uma escola econômica. A cooperativa, ele é sui generis, ele é um tipo totalmente diferente, porque ele não é só um tipo societário. Ele é uma escola econômica, ou seja, a Lei 5764 não traz só regras de sociedade empresarial, mas ela também traz princípios. E um dos princípios que a cooperativa tem, e tem porque é da Constituição, é da autodeterminação dos seus atos. A OCB é consultada, tem serviços consultivos, mas, por exemplo, eu não sou advogado da cooperativa, o setor do Davi, que é das relações institucionais, não responde pela cooperativa, a Uniconte, que é a unidade de contabilidade tributária do sistema OCB, não faz a contabilidade de cooperativa. Nós emitimos pareceres de conformidade dos atos que as cooperativas nos submetem à consulta. Então, por não termos, de fato, essa ação policialesca, e, deputados, olha, a advocacia como um todo, que nos procurou na comissão
na OAB nos últimos anos, ela clamava por uma postura mais incisiva da OCB, que a OCB pudesse chegar e fiscalizar a cooperativa como um PROCON faz num supermercado, fiscalização de consumo. A OCB poderia ter tido até essa função e deveria ter sido inserida, se assim o tivesse, dentro da estrutura da administração pública, mas não foi essa a opção do legislador. Então, a OCB ela não pode exceder nos seus direitos sob pena de cometer abuso de direito. Então, assim, a OCB nunca chega de forma policialesca numa cooperativa. Ela chega sempre de forma consultiva, de apoio ou por demanda, quando somos demandados. E como temos uma assessoria jurídica, contábil, tributária, de comunicação especializada em direito cooperativo, olha, 8 entre 10 vezes os pareceres opinativos da OCB eles são seguidos por ter expertise no tema. Por carregar a equipe, eu tenho 6 anos de OCB, 12 anos de advocacia, mas represento uma instituição que me passa 50 anos de know-how no tema. Então, assim, qualquer técnico da OCB, quando se manifesta em 50 anos de construção jurídica, inclusive. Então, é importante a gente dizer que a situação que o próprio deputado traz aqui foi uma situação que pegou a OCB também de surpresa. Nós não tínhamos absoluto conhecimento da situação. Sabemos, inclusive, que foi um processo gerado até em gestões anteriores, com impacto em gestão atual, com medida cautelar, que o que a OCB fez, de forma pública e notória, foi simplesmente afastar esse conselheiro que respondia àquele processo dos quadros de conselho da OCB. Ele pediu a sua saída e nós recomendamos que ela fosse pedida. O Conselho de Ética validou essa saída e ele foi, assim que a notícia chegou, ele foi imediatamente retirado. Só que, por exemplo, deputado, a OCB não pode interferir, por exemplo, no processo eleitoral de uma cooperativa. A lei não traz nenhuma, se a gente pegar 5764 e abrir os seus 100 e pouco artigos aqui, a gente não vai ver nenhuma menção a processo eleitoral, ou seja, quem pode ocupar qual cargo numa cooperativa. Isso, quando a lei dá essa abertura, fica aberto o que dentro da cooperativa? Que esse espaço, essa lacuna tem que ser coberta pelo seu estatuto. Ou seja, o Estatuto da Cooperativa, que é o documento de governança, é quem vai dizer o processo eleitoral. Então, por a lei não trazer qualquer prerrogativa de análise de conformidade de processo eleitoral de cooperativa, a OCB não poderia ter feito uma análise prévia de quem tinha condição ou não de ocupar cargo, até porque os atos de condição de elegibilidade legais que a lei traz são meramente declaratórios. Se a pessoa fala que está declarando que ela tem condição, e outra coisa, se não transitou em julgado a ação penal, para todos os efeitos, eu não sou culpado. Então, não adianta ter ação. E essa ação, doutor Hudson, a gente analisou que ela não teve final de instrução. Então, se não tem sentença penal condenatória transitada em julgado, não há que se falar em culpados. O STF fez recente alteração desse paradigma. Então, assim, só para trazer esses esclarecimentos, que a OCB não poderia ter feito nenhuma interferência, não tem o que responder porque não tem gerência. E a gente, se respondesse, poderia estar cometendo uma arbitrariedade. Agora, o que a OCB se posiciona de todo o instante é o seguinte, olha, se houve irregularidades, denúncia ao Ministério Público um processo, nós acataremos, nós não temos qualquer compromisso com práticas ilegais. Agora, não podemos ultrapassar os limites constitucionais e legais da própria OCB, que são meramente opinativos, consultivos e de assessoramento. Então, só para esclarecer, e desculpa me alongar, mas eu acho que fica claro, eu achei necessário a gente trazer que, inclusive, esse projeto de lei não traz nenhuma obrigação nova. Se a gente fosse aplicar só a legislação federal, todas essas obrigações elas seriam exigíveis. A gente só entende que esse projeto de lei, ele atualiza, lembrando que Vitória tem um projeto mais antigo das políticas municipais, que é de 2012, mas esse projeto estadual ele cria esse clima de virtuosidade jurídica e de estabilidade jurídica que o sistema e as cooperativas precisam para transacionar, para serem incentivadas e até para entenderem. Olha, tivemos recentemente um caso que os senhores podem lembrar, o PODD, o POD, um aplicativo de cooperativa que surgiu no meio da pandemia, fracassou por conta da pandemia. Mas uma das primeiras questionamentos jurídicos que ele sofreu é: cadê a base jurídica de apoio desse projeto? Então, as bases jurídicas foram criadas no âmbito dos municípios, que é quem tem a competência legislativa para isso, assim como a gente está propondo essa lei, considerando a base jurídica constitucional e federal que existe para. E, no mais, eu creio que a OCB está 100% à disposição, o deputado Alain, como presidente da comissão, à disposição dessa casa, não para fazer lobby de texto, mas para trazer subsídio, porque quem decide é esta casa. Esta casa é soberana na função de legislar, e a OCB sempre vai respeitar isso.
Obrigado, doutor Arlan, quase meu xará, pelas fundamentações legais. E a palavra continua à disposição. Davi? Arlan, respeito muito você. A gente, assim, você é advogado, e eu não vou discutir com você como advogado. Eu vou ser breve, porque o Dionísio quer falar. Eu concordo plenamente que cooperativa irregular tem que ser afastado. Todas elas. A gente sabe o que é cooperativa irregular de médico para prestar serviço, e é um esquema de botar. Isso aí tem que ser acabado. Não tenho nem dúvida disso. Nem um pingo de dúvida, e concordo com você. Agora, essas 100 e poucas cooperativas que estão com regularidade técnica, o que eu pedi foi simplesmente, não tem nenhum impedimento. Por que não responder para sanar a dúvida de um deputado? Vocês estão aqui na nossa casa, são 30 deputados, você representa um percentual da população, Adilson, nós estamos pedindo. Então, um deputado pedindo não quer dizer assim, eu não pedi. Daqui a pouco eu vou pedir pela Comissão de Cooperativismo, eu posso pedir por uma outra cooperativa também, não usei dessa prerrogativa que eu posso pedir. Eu só queria saber, cópia do processo de certificado de regularidade técnica, eu quero ver quem assinou, se tem, se não está, aquele negócio, cara crachá, é declaratório, mas eu quero ver qual o problema de, se o governo do Estado do Espírito Santo me respondeu, por que não querem me dar? Então, é uma coisa que gera uma dúvida. Então, está aqui o que eu pedi a essa cooperativa, não vou citar o nome, porque tem todo o direito, apesar de estar afastado, eu tenho todo o direito. Eu estou pedindo, mas eu já tenho todas as cópias das reformas estatutárias. Eu quero saber se foi chancelado, para eu saber qual o problema que tem. Não, deixa eu concluir. Não carece de chancela uma reforma estatutária. Não, mas eu quero saber se vocês ficaram sabendo, apesar de ter tudo, cópia de todas as atas AGO, AGE dos últimos 10 anos, pedir a cópia integral do processo eleitoral do Conselho Fiscal, administração. Que bom que você me falou que foi afastado. Parabéns ao CB. Eu tenho que dar parabéns, tem que bater palma. Você falou que foi afastado disso aqui. Mas o que eu pedi, qual é o problema que tem? Então, eu não tenho nenhum problema de pedir. Assim, eu quero uma resposta. Não pode ter uma instituição que recebe dinheiro público ficar vedado. E continuo com o meu pensamento. O que vocês estão propondo não atrapalha em nada. Nada, nada. Pode passar esse projeto de lei, eu voto. Mas agora me dá o direito de eu questionar o artigo 10. Eu vou ver em outros estados se tem aquilo para participar. Porque vai ter uma licitação. Isso aí já é uma forma de cerceamento. Olha que o OCB preserva das cooperativas participar, mas eu não posso gostar do presidente, que é meu colega, é médico, Pedro. Eu posso não gostar dele e não querer fazer parte da OCB. Isso é uma opção. Então, assim, aí eu não vou poder, se eu sou uma cooperativa correta, eu não posso participar da licitação, é minha opinião, tá certo? Então, eu acho que aqui não é o lugar para discutir, que se você for falar, vai cansar todos. Eu acho que outras pessoas querem falar, nós não estamos com esse objetivo. Há um esclarecimento, deputado, por ordem também. Não, mas eu não dei ainda, aguardo um momento. Então, assim, eu acho que, assim, qual é o problema de dar uma resposta para essa comissão? Só isso. Agora, não pedi por aqui. Não, eu já pedi judicialmente, vai ter judicialmente, vão ter lá, tal. Não, nenhum problema de questionar. Mas, assim, eu ainda penso que não pode ser. Isso é dá uma proteção só àqueles ali. Então, ó, nesse município, fulano participa, né? Eu sei como é que é isso, meu amigo. Então, assim, é minha opinião. Desculpa eu dar uma opinião que diverge de todos, mas eu posso dar essa opinião. E o meu pensamento é assim... Vamos rever isso aqui? Podemos rever que, já que é uma lei, quem faz somos nós que... É uma lei federal, deputado. Não, mas a lei estadual tem a lei cooperativa. A exigência de registro na OCB não é opinião, é exigência da lei federal, deputado. Falar, não vamos discutir isso aí, vai entrar em demanda, que você vai ganhar de mim, porque você mas não é discussão, deputado. Mas eu tenho todo direito. Por que não querem me responder? Como advogado, eu também tenho direito de fala. Não, mas... No exercício da minha profissão? Não, você tem, ninguém está cerceando de você falar, que você falou aí 20 minutos, aí eu marquei aqui, mas todos. Pode falar 30, Estamos na casa 40, do parlatório, deputado. Nós não vamos entrar em demanda, vocês estão querendo é confronto. Vocês estão querendo é confronto. Vocês estão querendo é confronto. Tá certo? Então, doutor Dionísio, eu acho que o presidente que vai passar aqui, o presidente pode dar ordem. Discussão é salutar. A gente, como legisladores, com essa força que temos no legislativo, eu penso que, primeiro, se
o artigo é constitucional. Vamos discutir isso nas comissões. Se for constitucional, não cabe ao deputado dizer que é ou não é. A lei diz, a Constituição diz. Então, é o que eu penso também, doutor Hudson. E continuo à disposição. Pelosi, presidente. Eu queria só dizer que, em relação ao projeto de lei, nós vamos discutir ele na hora oportuna, que vai ser no plenário. Não adianta a gente debater aqui, porque nós vamos debater esse projeto no plenário. Eu só queria aproveitar, senhor presidente, e dizer assim, que a OCB é uma entidade que não tem poder de polícia. Eu fiquei muito feliz com a fala do doutor Alain aqui, que é um órgão consultivo e de assessoramento para as nossas cooperativas. E daí eu vejo a importância desse projeto de lei, porque assim, os números são alarmantes. Fiquei impressionado de saber que no Espírito Santo tem mais de 600 cooperativas e apenas 114, eu tinha falado na minha fala 119. Pois é, mas 114, né? E com certeza essas cooperativas que recebem o assessoramento, vamos dizer assim, da OCB, elas estão se desenvolvendo muito mais do que as demais que não. Então, quem ganha com isso? São os capixabas, são a economia do Estado do Espírito Santo, porque elas se desenvolvem melhor, são os cooperados e de todos aqueles que buscam em várias áreas de empreendimentos das nossas cooperativas. Então, eu fiquei feliz e, com certeza, mas eu queria só dizer que esse debate não adianta a gente fazer aqui. Esse debate nós vamos fazer na hora oportuna no plenário. Continua à disposição a palavra. Dionísio Avanza, presidente da Unicred, ex-vice-presidente da OCES, que hoje se chama OCB, e eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Assembleia, e especialmente esta comissão, por promover esse diálogo. Nesse tempo em que eu milito no cooperativismo, o diálogo com essa casa foi muito difícil. E nos últimos anos, esse diálogo está aberto, franco. Essa casa está à disposição do cooperativismo. E isso que nós estamos vendo aqui é um progresso disso. E eu quero agradecer, em nome do cooperativismo do Espírito Santo, e reforçar mais uma vez que essa comissão consulte e disponha da assessoria jurídica da OCB do Espírito Santo para formatar esse projeto de lei. Eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho com a OCB do Espírito Santo, que os senhores vão ser muito bem assessorados e a possibilidade de o aperfeiçoamento dessa lei vai ser muito maior. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aos senhores, essa casa e essa comissão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Dionísio. A palavra continua à disposição. Boa tarde. Isso. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa na pessoa do presidente, deputado Alain. E eu também tenho um pouquinho de tempo, não tanto igual o doutor Dionísio, que é o nosso professor. A gente está sempre junto. Que aqui nessa casa foi feita a primeira comissão do cooperativismo no Brasil. Então, isso já foi um avanço imenso, que nos dá às cooperativas, no seu todo, um caminho a seguir aqui dentro da casa. Vários projetos e várias cooperativas, na sua necessidade, foi essa casa que realmente
nos abriu as portas para que a gente pudesse ter as nossas conquistas, as nossas vitórias, porque as cooperativas, elas são representantes de todos que fazem parte do cooperativismo. Aos nossos cooperados, a quem a gente foi eleito para representá-lo, e nós temos a responsabilidade de trazer o melhor para o nosso cooperado. Também, né, não posso deixar aqui de colocar a nossa OCB aqui no Estado do Espírito Santo, que sempre nos apoiou de todas as formas que nós precisamos. Às vezes você não sabe a quem procurar, e nós não. Aqui nós temos a nossa OCB, que todos os momentos, pelo menos a nossa cooperativa Cicobi Servidores, que é a cooperativa de servidores públicos no Estado do Espírito Santo, aqui dentro dessa casa, nós temos um posto de atendimento aqui dentro dessa casa. Quer dizer, nós temos aqui de 300 a 400 servidores cooperados. Então, é muito importante que a gente possa ter um representante nosso aqui dentro do Estado, que é a nossa OCB. Nós já tivemos vários fatores que a gente, às vezes, não sabia como se comportar, como que a gente ia se... Pode ser na questão de contabilidade, jurídica, de todas as formas, nós sempre tivemos esse apoio. E também da casa, entendeu? Nós aqui sempre tivemos esse apoio de vocês. Os nossos cooperados aqui, eles têm uma ligação muito forte com vocês, deputados, que sempre, quando procuraram, também abriram as portas. Todas as demandas que nós tivemos aqui na casa, junto à presidência, diretoria, nós, Cicobi Servidores, tivemos o apoio de vocês. Então, quero desejar a vocês muito sucesso, que Papai do Céu abençoe vocês em qualquer decisões que vocês venham a ter junto ao cooperativismo de crédito. Isso colocamos à disposição e agradecendo que a OCB também, que ela também perpetue aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Continua à disposição a palavra. Mais alguém? Bem, boa tarde. Boa tarde, deputado Alan Ferreira, presidente da comissão, deputado Adilson Espíndola, vice-presidente, deputado doutor Bruno, deputado Calegari, deputado doutor Hudson Leal, tá? Membros dessa importante comissão. Cumprimentar aqui os dirigentes das cooperativas presentes, os colegas do sistema OCB. E, assim, eu não vou entrar nessas questões relacionadas a tudo que o Arlan, o colega Arlan, assessor jurídico do sistema, já conversou aqui. Eu acredito que esteja esclarecido, né? Mas, assim, eu gostaria muito de deixar à disposição, sabe, deputado Alan, eu acho que nós temos muitas pautas importantes do cooperativismo para tratarmos nessa comissão e, quem sabe, levarmos pautas importantes até para o plenário, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. E é esse o nosso interesse aqui, né? Quando o senhor Dionísio, o presidente da Unicred, quando o presidente Márcio falam que esta comissão... E quando a gente fala da comissão, nós estamos falando de todos os senhores, Os gabinetes dos senhores quiserem utilizar, compreender melhor como é que funciona o trabalho que é desenvolvido pelo sistema OCB Espírito Santo, fiquem muito à vontade, Nós estamos à disposição. Inclusive, tivemos um encontro semana passada, doutor Bruno participou, deputado Alan também participou, deputado Calegari, Assim, as portas estão abertas, A gente desenvolve um trabalho em várias frentes, são inúmeros os serviços, produtos que são ofertados às cooperativas e que têm como objetivo contribuir para que o cooperativismo avance cada vez mais, E o trabalho que a gente desenvolve ele é muito voltado, Arlan, Ju, Renan Reis, doutora Juliana Linhares, Renan Reis, as questões inerentes à governança e gestão das nossas cooperativas, E a gente faz todo um trabalho voltado também à representação, como o doutor Arlan citou aqui, a parte jurídica, todo esse processo. Então, assim, dizer que nós estamos à disposição, mas, assim, a gente precisa, no nosso olhar, Claro, a partir do momento, e aí, deputado Calegari, nós estamos à disposição, o senhor falou assim, precisamos compreender melhor
É normal, é natural, né? O senhor, doutor Bruno, né? O deputado Alan Ferreira, são deputados que estão entrando agora, tá? E nós estamos à inteira disposição. O que vocês precisarem de material, né, de conteúdo, tá? A gente está à disposição para contribuir. Tá? Nós temos os nossos 3 últimos anuários do cooperativismo, nós vamos disponibilizar as assessorias de vocês. Tá? E, assim, compreender como é que nós funcionamos, como é que nós atuamos, e, diga-se de passagem, né, um processo construído com muita maestria ao longo dos anos, né, com muita habilidade, e um trabalho reconhecido não só no Estado do Espírito Santo, pelo governo do Estado, por deputados estaduais, deputados federais, senadores, né, municípios do Estado do Espírito Santo, né? Então, assim, todo o trabalho desenvolvido até hoje foi um trabalho galgado na seriedade, na ética, no respeito. E, assim, a gente quer transmitir tudo isso para vocês e de forma muito tranquila, né? Mais uma vez, reforçar, viu, deputada Adilson? Estamos às ordens, estamos à disposição e a gente agradece a parceria de todos vocês, tá? E o que a gente puder fazer para contribuir com o fortalecimento não só da atuação da comissão, mas dos mandatos dos senhores, podem contar conosco para que isso aconteça. Tá legal? Um grande abraço e obrigado pela atenção. Obrigado, Davi. A palavra continua à disposição. Mais alguém quer registrar? Então, nada mais a tratar. Nada mais a tratar, né? Declaro encerrados os trabalhos e convido os senhores membros para a próxima, que será regimental, no dia 11/4 de 2023, no plenário, deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, desta Casa de Leis. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Cooperativismo. As informações sobre os debates de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.